Boa noite, sempre bem-vindo, nosso amigo, companheiro dos nossos estudos de sempre. Boa noite a todos. Estamos aqui para dar início ao nosso estudo da noite de hoje, que sempre na quarta-feira, mas essa semana nós mudamos o dia para que o nosso companheiro pudesse participar. Roberto? Oi. Caiu a conexão? Oi. Eu vou desligar aqui do notebook e vou entrar pelo celular. Eu vou desligar pelo notebook, vou entrar pelo celular, Tá. porque a conexão tá ruim. Tá bom. Oi. Melhorou? Muito. Então tá bom. Tá me ouvindo? Vamos. Tô. Agora tá bom. Tô. Agora tá ótimo. Tá ótimo. Melhorou sim a conexão. Tava ruim. Então vamos dar início, esperando aí o pessoal entrar. Deixa eu só tentar. Mandar uma coisa que dá. Uhum. Mandar o link para o pessoal entrar. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos então ler a nossa página para dar início ao nosso estudo da noite de hoje, com Jesus em nosso coração. E do livro Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo aos Coríntios. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar seu êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta
trancando-se entre as 4 paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem. Estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. E só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Então vamos fazer nossa prece, pedindo a Jesus que esteja no meio de nós nesse instante. Deus, Pai de infinito amor e de infinita vontade. Jesus, divino amigo, nesse instante reunidos em teu nome, nos encontramos junto aos ceareiros do bem da Casa dos Obreiros da Luz. Unidos, Senhor, no pensamento maior, de buscar através dos ensinamentos dessa doutrina de luz um novo caminho e uma nova forma de caminhar. Nos libertando das algemas do passado, mas acima de tudo, nos propondo, Senhor, a nos tornarmos seres melhores, mais alegres, felizes, plantando a cada dia a esperança em nossos corações e de todos aqueles que se encontram à nossa volta. É sempre muito bom, Senhor, renovarmos a gratidão em nosso coração por essa doutrina de amor que nos conclama para um porvir melhor, mais feliz. Fique conosco nesta noite, ampare e ilumine nosso companheiro, que fará a preleção da noite, para que juntos possamos mergulhar nesse universo de aprendizado, Senhor. Fique conosco, nos ampare, nos fortaleça e fique em nosso coração, hoje e para sempre. Assim seja. Meu amigo, a Casa dos Obreiros da Luz sempre foi sua. Você mora em nossos corações, fique bem e possamos aprender um pouco mais dessa grande trabalhadora do bem que é a Ivone Pereira. Um abraço, mas no final a gente retorna, tá bom? Ok. Fique em paz aí. Amém. Boa noite a todos os amigos e companheiros do Grupo Espírita Obreiros da Luz, em especial a Rosângela pelo convite, pela oportunidade de juntos estarmos recordando
algumas das passagens da vida de Dona Ivone do Amaral Pereira, conscientes de que modelo e guia da nossa vida é Jesus, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas, uma outra pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores que ditaram essa doutrina bendita e consoladora, que vem sendo o arrimo das nossas vidas, que auxiliou e foi um marco decisivo na vida de Dona Ivone, diz: os exemplos não vos falta, o que vos falta é a boa vontade, que é rara. E Dona Ivone, como sempre deixou claro, não foi uma missionária na acepção específica de vir para difundir a luz. Foi uma pessoa ex-suicida que reencarnou um processo de expiação, como vamos deixar claro aqui, mas que transformou através do trabalho da sua mediunidade sob os auspícios da doutrina espírita e de Charles e Dr. Bezerra e Roberto de Carnalerras, Bittencourt Sampaio, Leon Tolstói como base, como amigos, diletos, companheiros, incentivadores no plano espiritual, e a partir do ano de 1956, quando foi materializado o livro Memórias de um Suicida, que foi um dos objetivos da sua vida aqui na mediunidade, ela efetivamente retornou ao plano espiritual no dia 9 de março de 1984. Podemos dizer, com a pureza dos nossos corações, como uma missionária, porque nos deu o exemplo de que é possível superar as nossas limitações, entender e estudar a faculdade mediúnica, que, segundo ela já nasceu médium, nunca desenvolveu a mediunidade. Teve como base as obras clássicas do Espiritismo, que começou a ler a partir dos 8 anos de idade. Sempre foi muito solitária, sempre foi muito quieta, sobre uma educação firme do seu pai, pois nascera em 24 de dezembro do ano de 1900. Não saía para os folguedos da juventude com as suas amigas. Então, esteve sempre em contato com seus próprios pensamentos, com a presença dos espíritos que ela começou a ver a partir dos 2 anos, intensificando aos 4, aos 6 e aos 8, já numa intervenção, numa comunhão espiritual intensa. Aos 11 já participava de reuniões mediúnicas, aos 16 começou a fazer os seus ditados sob a inspiração do espírito Roberto de Carnalerras, de receitas de receituário. Em 1927 começou a escrever Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco, que ela viu pela primeira vez numa festa de aniversário aos 12 anos. E durante todo esta encarnação, ela teve a doutrina espírita, no livro dos Médiuns, dos Espíritos, o Evangelho, São Inferno e a Gênese, a base que a sustentou para que fosse um marco diferencial na sua reencarnação. Visto que, desde o ano 40, segundo informações no livro Sublimação, quando ela reencarnou com o nome de Lígia, até o ano de 1900, ou seja, quase 2000 anos, foi uma vida de derrocada. Foi uma vida em que o seu livre-arbítrio foi utilizado para sofrer e para fazer sofrer. Porque quando alguém faz alguém sofrer, quem está mais sofredora é aquele que é o instrumento da desatenção, da tristeza, da dor alheia. E foi somente a partir do dia 24 de dezembro de 1900, quando reencarnou na cidade de Rio das Flores, no interior do estado do Rio de Janeiro. E aos 29 anos de vida, quando ela teve o primeiro
primeira manifestação, o primeiro contato que nós podemos dizer, a raiz da sua mediunidade, porque sofreu um processo de letargia, que é um aprofundamento da catalepsia, que acompanhou durante toda a sua vida, fruto da encarnação anterior, enquanto se chamava Leila, que fora filha de Charles, seu mentor nessa atual encarnação, seu pai na encarnação passada. Embora tenha nascido em Espanha, foi educada na França, mas cometeu suicídio em Portugal, no Rio Tejo. E então, aos 29 dias, ela teve esse ataque letárgico, sem compreensão para a medicina da época. Foi redigido, então, a sua certidão de óbito. Ela foi colocada num caixão, com uma roupinha branca. Contudo, a sua mãe jamais admitiu que ela houvera morrido. E aí fez uma oração muito pungente, muito tocante, que ela deixa descrita no livro Nas Recordações da Mediunidade, que é a base dessa nossa conversa hoje, dessas nossas reflexões sobre a mediunidade da Dona Ivone e os seus desafios. E sua mãe disse, entre outras palavras, que compreendia efetivamente e respeitava a Deus e a natureza, mas sentia no fundo de seu coração que a sua filha não estava morta. Não sabia por quê. E que, em nome de Maria, que intercedesse pela sua vida, ela renunciaria ao papel de mãe, entregaria a sua filha aos auspícios de Maria Santíssima. E então, depois desta oração, tocou profundamente e passou as mãos pela cabeça da Dona Ivone e, como que transmitindo energias, com certeza, sob o amparo de Maria, até que ela veio a chorar e então retornou à vida. Isso foi o início, 29 dias, como eu disse, como foi suicida no Rio Tejo, nos estertores ainda das questões vinculadas a esse rompimento abrupto do seu corpo físico, da vida, tentando matar a grande dor que existia dentro dela, mas, ao mesmo tempo, com um egoísmo muito grande, porque só olhava e só sentia as suas próprias dores, se esquecendo que lá na sua casa ela deixara um coração paterno que a amava profundamente, que fazia tudo para auxiliá-la, e que ela não pensou nesse momento nos sofrimentos que iria decorrer do seu ato planejado de suicídio no Rio Tejo. Então reencarna e aos 29 dias já tem o primeiro reflexo daquele trauma, porque o suicídio é um trauma, é um rompimento abrupto da carne, que efetivamente a única coisa que não consegue é acabar com a vida. Depois disso, ela foi levada pelos espíritos obsessores, que ela fala que foram espíritos que estavam vinculados ao Santo Ofício, lá na Espanha, lá na Europa, em que circunstâncias atrozes e dores profundas pelas sombras e pelos vínculos negativos que tinham, como se estivesse no fundo de vulcões que estavam extintos, e lá foi amarrada num pelourinho, e ela recebia chicotada, e ela percebia como que era furada por tridentes de espíritos, cujo perispírito tinha a forma do diabo, né, do capeta, do demônio, com um rabo vermelho, um calor e um sofrimento atroz, porque estava afastado de todos os seus amores. E aí, então, recebeu a visita dos irmãos
que ela esclarece no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, de Pedro Camilo, um companheiro de Salvador. Numa das suas entrevistas, ela diz que foi resgatada pelos espíritos vinculados à Umbanda, retirado do fundo do vulcão extinto, foi entregue às mãos dos espíritos, provavelmente Dr. Bezerra e Charles, responsáveis pela sua vida, pela sua moralidade, pela sua evolução, por muito amarem aquele coração, e então foram responsáveis, a partir daí, da programação do seu reestabelecimento, do reequilíbrio das forças perispirituais e de amenizar a sua própria consciência, porque quando infringimos as leis de Deus, é efetivamente a nós mesmos que fazemos sofrer e buscamos o reequilíbrio das nossas vidas. Então, tudo isto, eu volto a insistir, está no livro Nos Recordações da Mediunidade, tanto quanto outras circunstâncias que vamos citar aqui no livro Devassando o Invisível, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, e Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, de Pedro Camilo, é a base, além dos ensinamentos do livro dos Médiuns, porque ela diz logo na introdução do livro Recordações da Mediunidade, que embora ela fora convocada pelos espíritos que a auxiliavam, no caso do Dr. Bezerra e Charles, para fazer as suas memórias, para deixar de exemplo para nós, hoje, no século XXI, aqui na Terra, ainda necessitados do exemplo, do roteiro sublime do Evangelho e dos ensinamentos doutrinários, para responder à pergunta que cabe a cada um de nós que é médium. Lembrando que todos nós os somos, com capacidades positivas, mais afloradas, mais intensas, e outras mais sutis, mais intuitivas, mas todos nós os somos. E as perguntas que sempre afloram a nossa consciência. Por que somos médiuns? Qual a utilidade da minha mediunidade? Eu preciso trabalhar no centro espírita? Eu preciso atender os semelhantes sofredores? De onde vêm essas faculdades que brotam espontaneamente na minha vida? Eu sou um pecador? Eu sou alguém que está quitando alguma dívida? Porque através deste caminho, se eu romper com os trabalhos da mediunidade ou de um centro espírita, quais são as consequências que virão para a minha vida, para a minha consciência? Foi planejada essa reencarnação? Por que eu escolhi ser médium? Quais são os atributos e quais são as dificuldades e escolhas que eu vou encontrar no caminho da mediunidade? E quais serão, enfim, as consequências positivas de pegar a mão, colocar as mãos na charrua e trabalhar em nome de Jesus para amenizar as dores dos nossos semelhantes e automaticamente minimizar aquelas que afetam o meu próprio coração. É fácil ser médium, o espírito guia, mentor, o anjo da guarda facilita a nossa vida. Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros, para não citar apenas alguns que estão no nosso convívio, na atualidade, na nossa memória, tiveram dificuldades no desenvolvimento da mediunidade? São algumas perguntas que o estudo, que aí ela ressalta na introdução do livro Recordações da Mediunidade. Nós vamos encontrar respostas nos compêndios espíritas, em especial em relação à mediunidade, no Livro dos Médiuns. E eu vou ler as primeiras palavras da introdução do Livro dos Médiuns, que diz assim: a experiência nos confirma todos os dias, nesta opinião, que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do espiritismo, olha que ele está falando muito mais do que a mediunidade, no movimento espírita, na arte da convivência, como disse Chico Xavier, numa entrevista que concedeu a Bacelli, quando ele completou
50 anos de mediunidade. Bacelli perguntou, Chico, nesses 50 anos convivendo com os espíritos diuturnamente, que você aprendeu de mais substancial que poderia compartilhar conosco? Bacelli e todos nós esperamos uma lauda de explicações e de fundamentos, talvez diferentes daquilo que nós já saibamos no fundo das nossas consciências. Mas Chico falou o que eu aprendi de imprescindível, de fundamental, que sustenta a minha vida até hoje no movimento espírita e em relação à mediunidade, foi a arte da convivência. E aí nós entendemos a convivência com os nossos irmãos encarnados e também com os nossos irmãos desencarnados. Segue Kardec. As decepções e dificuldades que se encontram na prática do espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência. Então, somente através do estudo, somente através da disciplina, somente através da perseverança, como ficou muito claro na leitura da Rosângela do livro de Emmanuel, na sua interpretação de um roteiro para nós que somos médiuns, perseverança, disciplina em relação àquilo que a doutrina espírita nos esclarece de forma clara, de forma objetiva, e dos exemplos que abundam na nossa vida, nos compêndios espíritas, e que nós vivemos, que estão inseridos na nossa vida. E eu vou pegar, então, algumas frases da Dona Ivone, que vão nos auxiliar nesses questionamentos que eu fiz anteriormente, e que são embasados na vivência da sua própria mediunidade, como eu disse, a partir dos 29 dias de existência. E ela diz assim, creio que já nasci médium, que nasci médium já desenvolvido, pois jamais me dei ao trabalho de procurar desenvolver faculdades medianímicas. Segundo a sua vivência, a capacidade mediúnica é um atributo da própria alma, que se utiliza do veículo carnal, do físico, em toda a sua fisiologia, para dar a sua manifestação positiva, para materializar muitas expressões e pensamentos dos espíritos. Mas, na sua essência, a capacidade mediúnica é uma habilidade que nós desenvolvemos através dos prélios reencarnatórios. Um exemplo disso, para não deixar nenhuma dúvida, nós encontramos no livro Libertação, da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, a mediunidade desenvolvida no plano espiritual. Se fosse um atributo da carne, espíritos desencarnados não se utilizariam da mediunidade. Então, diz ainda Dona Ivone do Amaral Pereira, eu vou ler para não perder a essência de como foi a vida dela, diante de todos os atributos mediúnicos que ela trouxera, que não vamos poder abordar nessa oportunidade, mas fica como um estímulo para a gente estudar a sua vidência, a sua audiência, psicografia, desdobramento, psicofonia, oratória, efeitos físicos, médium de psicometria, premonição, de cheiro e tantas outras que ela teve a oportunidade de trazer, de nos auxiliar, de nos ensinar e de vivenciar na sua pujança. E ela diz assim, existem mediunidades que do berço se revelam no seu portador. E estas são as mais seguras, porque são espontâneas. Porque são as mais positivas, frutos de longas etapas reencarnatórias. Por que longas etapas reencarnatórias? Vamos falar de Dona Ivone, que é o nosso objetivo hoje,
Desde já deixamos o nosso preito de gratidão por ela ter estado conosco, por ser digna de obreira da luz do Espiritismo, de emprestar a sua faculdade para auxiliar tantos espíritos, e que isto moveu e auxiliou-la na recuperação da sua própria vida, da sua própria existência, do seu próprio reequilíbrio mental e físico, pois ex-suicida. E vamos encontrar no livro Nas Voragens do Pecado, o primeiro livro de uma trilogia, cujo posterior é o Cavaleiros do Lumière e termina com o Drama da Bretanha, onde, a partir de 1572, nós já entendemos, temos provas, e está bem claro neste livro de autoria de Charles, que ela já desenvolvia lá, embora vinculada a um processo obsessivo, a sua própria mediunidade de audiência, de vidência e de desdobramento, entre outras. Então, de 1572 até o ano de 1900, ela foi agregando, ela foi desenvolvendo, porque, reforço, a mediunidade é um atributo do espírito que nos auxilia com o objetivo da nossa vida. Qual o objetivo da nossa vida? Já falo qual não é: pagar. Deus não é cobrador. A mediunidade está para nos auxiliar o processo da evolução, auxiliar o processo do progresso do espírito, de trazer luz, de trazer consciência, de entendermos a divindade e de estabelecermos um contato profícuo com as leis que a natureza nos oferece, que são as leis divinas que estão dentro da nossa consciência. E que, quando infringimos a mediunidade, atrela como uma auxiliadora no nosso caminho de reequilíbrio das nossas mentes e das nossas almas. Continua ela. Etapas reencarnatórias durante as quais os seus possuidores exerceram atividades marcantes, assim desenvolvendo forças do perispírito, sede da mediunidade. E aí está um grande caminho, um universo para se estudar, porque não existe mediunidade sem perispírito. O estudo do perispírito, das suas manifestações, das suas especificidades, mergulhar no perispírito é conhecer a si mesmo e estar a braços com a potencialidade que a mediunidade pode trazer para nós e para aqueles que convivem conosco. Vibrando, continua Dona Ivone, vibrando intensamente num e noutro setor da existência. Então, tanto na carne quanto fora da carne. Desencarnados, nós também continuamos o processo de desenvolvimento, ou melhor, aprimoramento da mediunidade e das nossas próprias existências, adquirindo vibratilidades acomodatícias do fenômeno. Então, não só na carne, nós somos médiums. Nós somos na carne, nós somos dormindo em contato com o plano espiritual, semi-desligados do corpo físico, e ao desencarne, ao liberarmos do corpo físico, continuamos ainda com os desafios, que em última instância é a compreensão desse mecanismo profundo, intenso, de uma energia tão forte, tão clara, que nós precisamos e muitas vezes não sabemos lidar. E aí eu gosto de fazer um paralelo da mediunidade como o próprio fogo. É uma simbologia, porque o fogo ilumina, clareia, indica caminhos, cauteriza. E também, quando não sabemos lidar com ele, ele pode queimar, ele faz sofrer, ele traz dores às outras pessoas, mas não nos esquecendo, nessa simbologia do fogo, em qualquer circunstância física, o fogo sempre está vinculado na vertical. Se a gente pega um palito de fósforo e deita o palito,
O fogo continua na vertical, nessa simbologia do que é bom, do que é belo, do que é importante para as nossas vidas. Continua ela numa outra oportunidade. Ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória. Por que expiatória? Porque suicida. Nos esclarece no livro Memórias de um Suicida. O que ela nos esclarece? O suicida, quando ele desencarna, ele precisa de 2 a 3 séculos com outras reencarnações para retornar ao ponto que ele interrompeu a vida. Geralmente são reencarnações expiatórias, em que ele vem com desequilíbrio do perispírito, que nós conhecemos e chamamos como modelo organizador biológico, que como ele está adulterado, ele vai moldar um corpo doente, com problemas psíquicos, com problemas físicos, com problemas que ele precisa, que o corpo físico vai expurgar para aliviar a sua própria mente. Geralmente reencarna longe dos corações amados, dos seus familiares, dos seus queridos, porque ele teve tudo isso e abandonou. Por isso a sua reencarnação como ex-suicida, nos lembramos que ela suicidou 2 vezes. A primeira delas está bem descrita no livro O Drama da Bretanha. Com certeza, vinculada a um processo de obsessão de um espírito chamado Monsenhor B, que fora o seu sogro, mas que ela traiu o seu filho e levou como consequência ao suicídio. O filho perdoou, mas o pai não perdoou, teve acesso ao seu psiquismo, ocasionando no fim da sua trajetória a um suicídio. Depois ela reencarnou como uma cigana na Espanha, cigana Andaluzia, com o nome de Nina. Essa história está no livro Sublimação. Para depois desencarnar, sofreu muito, morreu mendigando na frente de um palácio que era de Charles. Depois ela retorna como filho de Charles, chamando-se Leila, e ela então casa com Roberto de Canaleiras, tem uma filha chamada Lelita, comete o perjúrio no seu casamento novamente. Roberto de Canaleiras, é um médico, se deixa contaminar porque ele era estudioso do pulmão, então ele tem a doença, que me fugiu o nome agora, por incrível que pareça, essa doença pulmonar. Ele não cura, ele morre, a sua filha morre, e ela então suicida-se no Rio Tejo. E depois reencarna como Ivone do Amaral Pereira. Para nós termos, por que eu estou voltando? Para entendermos o porquê o nascimento dela foi numa família completamente diferente dos seus amores, e que aos 29 dias ela já foi quase enterrada viva, fruto do desequilíbrio psíquico que o perispírito trouxe para aquele corpo chamado Ivone do Amaral Pereira. E continua ela: eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, no símbolo dessa quase morte. Deveria morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações. Rosângela, renunciando é uma palavra de ordem daquele que abraçou a causa, daquele que deseja o reerguimento da sua própria vida. E as lutas são ingentes, são profundas, são desafiadoras, mas Dona Ivone é a prova de que é possível superá-las. Para ressuscitar o meu espírito morto no pecado. Olha uma simbologia linda do pecado, não como o equívoco que nós trazemos lá de Eva na simbologia judaico-cristã, mas como utilizar o livre-arbítrio para o mal, em relação ao outro, em relação a nós mesmos. Continua, por meio do respeito às leis de Deus que ela aprendeu.
e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre arbítrio. Então, a partir daí, lembrando que ela conta em minúcias e é muito interessante, por isso eu reporto todos nós ao estudo metódico do livro Recordações da Mediunidade, em que ela, a partir dos 2 anos, começa a ver Charles com o seu porte de europeu, com a sua casaca, com a luva, com todos os trajes característicos da sua época, e ela entende no seu sentimento, embora criança, que ele, e como fora o pai dela na última encarnação, e ela fora rica, ela olhava porque os seus pais, porque ela nasceu numa família pobre, não miserável, mas pobre, com recursos limitados a nível financeiro. E quando ela saía do banho, ela queria saber onde estavam as suas luvas, onde estavam os seus vestidos de renda, onde estava a carruagem para levá-la para os passeios. E quando seu pai estendia as mãos para tomar bênção, que era uma cultura da época, no início do século vigente, ela recusava, pois dizia: você não é o meu pai é outro. O que causou um processo de dificuldade, tanto para ela, de readaptação a uma nova vida, a um novo processo de reeducação da sua própria alma, de ressignificação. E a gente, e quando ver, sem entender no contexto geral, coitada, como sofreu, mas era necessário para que ela pudesse, então, reerguer efetivamente a sua alma, porque a educação é do espírito imortal, não da personalidade. A personalidade pode sofrer e passar por limitações, mas a essência do seu espírito, que é a alma imortal, que somos todos nós, ela está neste processo, tendo a oportunidade de modificar, de transformar, ou nas palavras dela, de ressuscitar, como Lázaro, cataléptico, letárgico, lá curado, que foi trazido à vida por Jesus. Ela teve que morar com a sua avó, e tinha como brinquedo as bonecas de pano que sua avó tecia. E ela conta por reminiscência de quando ela esteve lá em meio aos espíritos obsessores, depois de sua última, quando ela se afogou no Rio Tejo, lá no interior dos vulcões, ela via, relembrava, porque isso tudo estava dentro do seu inconsciente, dentro da sua própria alma, aquilo vinha à sua memória, e ela, como uma criança, chorava de pavor, e começava às 6 horas da tarde, só ia terminar, só ia amenizar o seu sofrimento e o seu choro, que ninguém conseguia explicar, mas sua avó, uma alma caridosa, lhe auxiliava no outro dia, amanhecendo uma nova oportunidade. E Charles, então, esclareceu para ela assim: minha filha, não deixarei que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir. Olha que interessante o processo pedagógico dele, mostrando a pedagogia da dor, da limitação, do que nós chamamos de sofrimento, da importância da renúncia daquilo que a gente já viveu no passado e foi motivo de escândalo para nós e para aqueles corações que fizemos sofrer. É relembrar. E aí eu vou trazer uma outra frase da Dona Ivone, que diz assim, abre aspas: possuo um terrível privilégio, o de conhecer minhas existências passadas. E quantos de nós estamos no afã de procurar saber quem fomos no passado? Fica a reflexão. Continua ele: não te pouparei os sofrimentos daí advindos. É olhar para o sofrimento local, passageiro, e enxergar o fruto deste sofrimento. É como a gente olhar um carvão
e enxergar um diamante, mas sabendo que para que o carvão vire diamante, ele precisa da companhia do tempo. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu o farei. E hoje podemos dizer, e isso ele o fez. E ela dá provas disso, porque esteve ao seu lado, utilizando da sua própria mediunidade. E eu vou lembrar um caso que aconteceu na cidade de Juiz de Fora, porque também ela não teve nenhum lar nesta encarnação. Não teve um marido, não teve filhos, passou por dificuldades financeiras durante toda a sua vida. E por causa disso morou em várias casas e morou em várias cidades, passando por Barra Mansa, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Belo Horizonte, tantas outras cidades. Petrópolis, como eu acho que vou tentar contar a história de Petrópolis, mas isso ocorreu em Juiz de Fora. Juiz de Fora. Ela deitou para dormir e num processo de desdobramento ela viu Charles, bonito, garboso, com um anel que ela identificou que representava a medicina, porque ele tem um vínculo muito grande, o Charles, com os nossos irmãos indianos. Ela se levanta no impulso de abraçá-lo e ele se afasta. Ela, não contente, vai atrás dele até que chega após a janela, na verdade era um portal, onde tinha uma varandinha. Ele então vai e fica como que afastado da varanda, e ela então tem um impulso, mais uma vez, de abraçá-lo, até que ela acorda. E ela está totalmente debruçada no parapeito daquela varanda, a ponto de alguns centímetros ou uma força mais intensa, ela viria a cair do local onde ela estava. Ela se assusta e retorna para a cama a fim de dormir. Não consegue conciliar o sono. Depois de alguns minutos, 10, 15 minutos, Charles aparece novamente, dizendo: minha filha, eu vim aqui para te ensinar que você jamais durma em uma casa com as janelas abertas. Porque a sua mediunidade é específica. Você pode estar sujeita a acidentes que talvez comprometa a sua própria reencarnação. São especificidades da mediunidade dela. Não significa que todos os médiuns, seja de efeito físico ou com as possibilidades dela, vá sofrer esse tipo de assédio. Mas ela, diante de todo o seu passado, foi aconselhada pelo seu pai, que prometeu firmeza, que prometeu ajudá-la, e nesses processos, utilizando a sua própria mediunidade, para esclarecê-la de que ela disse, uma outra oportunidade assim, tal personalidade, tal mediunidade. Não existe uma mediunidade igual à outra. O que nos ensina que todos nós temos espíritos que nos auxiliam, anjos de guarda, e que a própria vida nos dá sinais, símbolos, uns muito direto, outros menos, mas que nós temos que aprender, porque a decisão, no caso de Dona Ivone, de dormir ou não com a janela aberta, foi dela. O recado foi dado. Agora, ela também, no processo do seu livre-arbítrio, porque ela também deixa muito claro que nenhum trabalho foi imposto pelos espíritos. Os espíritos superiores, não os obsessores, os superiores, nos convidam, nos conclamam ao trabalho. A decisão de aceitar ou não depende de cada um de nós. Porque quem nos deu o livre-arbítrio foi Deus, e ninguém há de tirá-lo de nós.
em certa oportunidade, ela estava em Belo Horizonte, morando com a sua irmã, e aí tinha ficava atrás da casa um compartimento em que ela ali ficava, e foi convidada por um amigo dela para que ela dirigisse uma reunião de desenvolvimento mediúnico em um determinado centro. Ela pediu, como sempre o fez, a orientação e a sugestão e a opinião de Dr. Bezerra, de Charles, e Dr. Bezerra disse, não vá. Mas ela decidiu ir. E aí ela conta que durante o dia, ela passou o dia inteiro sem pegar no Evangelho, sem fazer uma oração. E ela via um vulto negro ao lado dela, mas não se apercebeu, porque não basta orar, temos que vigiar. E aí, no final da tarde, se preparando, ela passou uma roupa preta, vestiu e passou por um corredor que dava a rua para ela ir para a reunião. Quando ela estava no meio do corredor, ela sentiu uma mão que era de um espírito de mulher, com os cabelos desgrenhados, pegou-a pelo colarinho e jogou no chão. Mas como isso aconteceu? O espírito tem essa capacidade? Por isso que a gente tem que estudar o livro dos médiuns. Por isso que a gente tem que estudar o espiritismo. Por isso que nós temos que estudar o perispírito. Por isso que nós temos que estudar a nós mesmos. Ela era uma médium de efeitos físicos. E aí, então, ela caiu e quebrou o braço. Olhou e aquele espírito deu uma gargalhada, virou as costas e saiu pela rua. Nesta oportunidade, ela diz que viu o seu corpo fluídico, o seu perispírito, né, quando o osso quebrou. Ela teve forças para gritar ao seu cunhado, ela foi resgatada, foi levada a um pronto-socorro e então o seu braço foi enfaixado. Alguns dias depois, sentado numa poltrona, orando, eis que Dr. Bezerra, primeiro Dr. Bezerra, depois foi Dr. Bezerra veio até ela e disse assim, minha filha, você aprendeu a lição, você sofreu o mínimo para que não sofresse o máximo. Gente, isso foi dito para ela, mas cabe às nossas vidas quando há algumas circunstâncias menos felizes que nos acontecem, que nos deixa acabrunhado, que nos deixa triste, que nos deixa frustrados, porque interrompe os nossos desejos e a nossa vontade, são, como aconteceu com a Dona Ivone, o mínimo para que não acontecesse algo mais grave. Porque o Dr. Bezerra explicou para ela que a reunião que ela ia participar tinha mais de 100 médios em processo, em busca de desenvolvimento, de educação da mediunidade, e que ela, com as especificidades da sua mediunidade, talvez não suportasse a carga vibracional daquela reunião, poderia entrar num processo obsessivo que levaria a adiar um pouco mais o seu reerguimento espiritual. Ela poderia perder uma encarnação de tudo aquilo que fora planejado. Depois Charles tirou-a do corpo, levou lá para as beiras da França, mostrou para ela no processo de desdobramento, que era uma outra faculdade de mediunidade que ela possuía, mostrou para ela os arredores de Flandres, então mostrou alguns personagens e disse, nós vamos escrever um livro, que foi o livro Das Voragens do Pecado. Embora seja o primeiro da trilogia, foi o último a ser escrito. Então, esta foi Dona Ivone, que não teve uma vida de facilidades. Muito pelo contrário. Por amor que Charles, o seu pai, tinha em relação a ela, fez com que ela experimentasse o necessário para o seu reequilíbrio,
perispiritual. E aí, uma outra fase de Dona Ivone para ilustrar a proposta dessa noite. Nossa vida foi fértil em dores, lágrimas e provações desde o berço, porque ela se referia à quase morte, que é um processo de letargia aos 29 dias de sua vida. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas. As palavras, meus irmãos, não são colocadas sem que sejam pensadas e tenham um significado. As lágrimas que ela passou aqui na terra foram ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo. Se sobrepuseram no decurso de minha presente existência. Porque era e foi uma reencarnação de expiação, de provas, mas que ela soube transformar em exemplo, em missão para todos nós que estamos até hoje bebendo da sua sabedoria. E aí ela diz assim, numa outra oportunidade: absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigiu das nossas forças, se desde o berço não fôramos acalentada pela proteção vigorosa da revelação celeste denominada Espiritismo. Então, desde o ano 40 até o ano de 1900, uma vida e várias vidas de derrocada espiritual, somente o Espiritismo foi capaz de dar um suporte e de transformá-la, ressuscitá-la para uma vida nova, direcionada à sua própria paz interior e à felicidade perene que todos nós buscamos. Este é o exemplo da vida dela. Fruto, vamos ler as suas experiências passadas para entender. Então, a vida do médium é somente de sofrimento? Não. A dela especificamente foi para que ela não escorregasse e delineasse por caminhos equivocados, como fez diversas vezes. Que ela deixou escrito nos livros que eu tive a oportunidade de relembrar para todos vocês, para todos nós, além de sublimação. Então, a vida dela foi referta de dificuldades. Não teve um dia, digamos que sim, e ela nos conta o dia em que, muito triste, solitária, em que, muito ligada à música, não teve a oportunidade de tocar um instrumento, e ela recebeu a visita de seu amigo Frederico Chopin no seu lar. E aí, então, ele materializou-se para ela, abriu seu piano de caudas e tocou para os seus ouvidos privilegiados a sua grande música noturna. Isso é uma das possibilidades que a mediunidade nos oferece. Sempre irão existir esses lampejos de paz, esses sussurros da espiritualidade, inclusive daqueles corações, daquelas almas que nós ajudamos a soerguer, porque ela também tem uma lista, porque ela tinha um caderninho em que ela anotava o nome dos suicidas e orava todos os dias por todos aqueles que estavam em muitas dificuldades. Eles vieram auxiliá-la, além de agradecer o seu suporte, o seu contributo. Eles também a auxiliaram em outras oportunidades que estão descritas. Eu sou chato, vou falar novamente, no livro As Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. E, como estamos caminhando para o término,
Eu vou deixar aqui as duas últimas frases da Dona Ivone como reflexão para esta noite. É o testemunho do perdão que aqui deixamos. Ela está se referindo ao livro Recordações da Mediunidade, muito mais do que os seus exemplos. Porque desde 1572, Charles, que fora seu irmão, que chamava Carlos Felipe I, Dr. Bezerra, que fora seu pai, chamava Carlos Felipe II, já através da intuição, a influenciavam para ela perdoar. Esta é a palavra-chave, perdoar o crime cometido com a sua família. Mas ela preferiu juntar-se com Otília e fazer uma vingança ao Cavaleiro da Fé, que é o mesmo espírito Roberto de Canaleias que ela vai encontrar nos demais prélios reencarnatórios. Então, vou repetir, é o testemunho do perdão que aqui deixamos, o único testemunho ao demais que nos faltava apresentar e o qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Então, o que se exigia dela não eram frutos da sua mediunidade, mas a mediunidade como auxílio e meio para que ela exercitasse o perdão a si mesmo, o perdão à própria vida, e então abraçasse junto ao dever o compromisso de minimizar as dores alheias, porque na medida que nós nos dedicamos a enxugar uma lágrima, a confortar um coração e a levantar um caído, nós estamos minimizando as nossas próprias dores, as nossas próprias aflições. E ela faz uma oração, e eu tirei uma frase desta oração, que eu vou encerrar as reflexões desta noite, desejando para nós. E o objetivo é que fique um gostinho de estudo da sua mediunidade. Falei que nem um décimo de todo o potencial, de todo o exemplo, de tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. E ela fala assim: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. Que possamos ter a nossa mediunidade como amiga, a melhor que a vida tem nos oferecer para secundar os nossos passos decisivos no autoconhecimento, na alta transformação, para ficarmos quite com as leis divinas que estão dentro dos nossos corações e abraçados à lei de amor que coroa todas as outras, possamos dar cabo da nossa vida, agradecendo e entendendo o para quê de cada circunstância que a vida nos oferece. E destaco que somos privilegiados por termos uma doutrina bendita e consoladora que nos esclarece, que é a chave através da qual tudo se explica com facilidade. Meus irmãos, muita paz. Vamos aguardar a Rosângela, que já deve estar entrando, para as palavras finais. Nossa, sensacional. Muito bom, meu amigo. Valeu a noite. Vou pedir a você que faça prece para nós, né? A gratidão pelas suas palavras, pelos ensinamentos bastante profundos, tocou fundo a nossa alma. Vamos fazer a prece para encerrarmos. Que Deus nos abençoe. Só deixar registrado aqui que hoje eu fui apenas médium dos ensinamentos da Dona Ivone. Essa é a proposta da vida. Isso aí. Aprendendo junto. E então, deixamos aqui a Jesus, a Deus,
aos espíritos benevolentes, a figura inestimável de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nosso peito de gratidão, de agradecimento profundo por ter compartilhado conosco circunstâncias da sua própria intimidade, transparentes, para que nós aprendêssemos e para que minimizasse e auxiliasse a nossa própria existência. Esta é a essência da lei da fraternidade, que ela tão bem exerceu e que ela deixou como frutos, como disse Jesus, é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Que seus equívocos passados foram apenas um exercício para que pudesse, depois da chuva de bênçãos da espiritualidade superior, dessa doutrina que é a base das nossas vidas, que é o suporte para as nossas almas ainda frágeis, fez frutificar tantas bênçãos para os nossos corações e para todos aqueles que se disporão no futuro a adentrar a intimidade da Dona Ivone do Amaral Pereira e da sua mediunidade. Agradecendo aos espíritos que trabalham no grupo espírita Obreiros da Luz, todos aqueles que estão vinculados nesta união de pensamentos. Dizemos assim: Jesus, aumenta-nos a nossa fé, fortifica o nosso querer, que tenhamos a fé firme como a espada, a esperança larga como o mundo e o amor profundo como os oceanos. Despeça-nos, Senhor, na tua paz. E assim seja. Obrigada. Obrigada a todos que partilharam conosco esta noite. Que o Senhor nos abençoe. Fiquem em paz.